Olá, eu sou o Dr. Fernando Valério, sou médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo e em coloproctologia. O meu objetivo com este vídeo é falar um pouco sobre uma doença extremamente comum, chamada hemorroida. Antes disso, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira delas é que se você está assistindo esse vídeo porque apresentou ou comumente apresenta sangramento anal, saiba que a hemorroida, apesar de ser a principal causa, não é a única que se relaciona ao sangramento anal. Sendo assim, você deve procurar um médico e ele deve estabelecer esse diagnóstico, para que você não corra qualquer risco de apresentar uma outra doença e que não seja tratada adequadamente e a tempo de ser tratada. Uma outra coisa importante é que se você não vai ao médico simplesmente porque tem vergonha, saiba que esse é um sentimento comum a todos, mas que se o seu médico é preparado, competente e habilitado para esse tipo de atendimento, você se sentirá muito à vontade, não passará por qualquer constrangimento, além de ter uma consulta muito produtiva e provavelmente resolutiva. Um terceiro ponto é que muitas pessoas não procuram um médico simplesmente porque têm medo de receber uma indicação de cirurgia. Saiba que atualmente apenas 20% dos pacientes são submetidos à cirurgia, enquanto outros 80% são tratados só com dieta ou com tratamento ambulatorial, que é aquele realizado no próprio consultório do médico. A hemorroida é uma doença que se caracteriza pela dilatação dos vasos anais. Esses vasos são chamados de mamilos hemorroidários e se encontram dentro do ânus, ou seja, internamente, ou do lado de fora do ânus, externamente. Quando os vasos afetados são os internos, nós chamamos a doença de hemorroida interna. Quando os afetados são os externos, nós chamamos a doença de hemorroida externa. Os principais sintomas da doença hemorroidária são o sangramento e o prolapso hemorroidário. O sangramento se caracteriza por sangue vivo às evacuações, sempre com fezes normais, que podem estar apenas pintadas externamente, mas nunca misturadas ao sangue, e que em algumas vezes podem até mesmo gotejar no vaso sanitário. O outro sintoma é o prolapso hemorroidário, que é o que acontece nas hemorroidas internas, quando essas são exteriorizadas no momento da evacuação. Baseando-se no prolapso hemorroidário, a hemorroida interna é classificada em 4 graus. No primeiro deles, não há prolapso. No segundo, há o prolapso, mas o mamilo hemorroidário retorna à sua posição original espontaneamente. No grau 3, há o prolapso, mas o paciente deve colaborar, ou seja, com manobras manuais, para que esse mamilo retorne à sua posição. E no grau 4, independente de manobras, ele não retorna à sua posição original, ou seja, ele é não redutível ao canal anal. Você deve ter percebido que nos sintomas eu não incluí a dor, e há uma razão para isso. A dor só aparece na hemorroida quando há uma complicação, que se traduz ou em inflamação ou em trombose. Isso é comumente chamado de crise hemorroidária. Desta forma, você não precisa apresentar dor para achar que tem hemorroida. O primeiro tratamento para a hemorroida é a dieta. Essa dieta deve ser sempre rica em fibras e estar associada à prática de exercícios físicos e boa hidratação. Também na dieta deve-se evitar alimentos muito condimentados e temperos muito fortes, principalmente a pimenta. Em relação aos tratamentos, há 2 tipos específicos, o ambulatorial ou o cirúrgico. O tratamento ambulatorial é aquele que é realizado no próprio consultório do médico, sem necessidade de internação hospitalar e de anestesia. Existem vários tipos de tratamento ambulatorial. O laser, a crioterapia, que é o congelamento do mamilo hemorroidário, a escleroterapia, que é a injeção de álcool no mamilo, a fotocoagulação, que é a cauterização, e a ligadura elástica. No meu consultório, o método optado é a ligadura elástica. E por qual razão? Por ser um método de fácil execução, com os melhores resultados, com maior tempo de estudo na literatura médica e de muito simples aplicação. Ele é um método que apresenta ótimos resultados, já que 90% dos pacientes a que são submetidos à ligadura elástica acreditam que o tratamento foi muito eficaz. Se, no entanto, o seu caso não puder ser tratado por um método ambulatorial, a cirurgia se impõe. Nesse caso, você tem 2 opções, ou a cirurgia convencional ou a utilização de um grampeador mecânico, denominado PPH. Na cirurgia convencional, a maior vantagem é que ela trata tanto as hemorroidas internas quanto as externas. Mas tem como desvantagem ter um pós-operatório sabidamente muito doloroso. Por outro lado, o PPH apresenta como vantagem ter um pós-operatório muito menos doloroso.
e como maior desvantagem não poder tratar as hemorroidas externas. Espero que esse vídeo tenha atendido a todas as suas expectativas. Caso você ainda tenha alguma dúvida, leia o texto do site. Se mesmo assim as suas dúvidas persistirem, utilize o link abaixo do texto ou o link contatos e me mande um e-mail, que eu responderei com todo prazer. Muito obrigado.